da Feira do Livro do Porto, o Porto que não vai ter Feira do Livro este ano. A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros suspendeu a edição de 2013 por falta de condições financeiras. A hipótese, recordo, já tinha sido avançada pelo Porto Canal. A Câmara do Porto diz que lamenta a decisão, mas assegura que vai organizar uma alternativa. Já no início deste ano, o Porto Canal tinha avançado com a notícia da suspensão da edição 2013 por falta de condições financeiras. Apesar de, no ano passado, 250 mil pessoas terem invadido a Avenida dos Aliados e de Rui Rio não ter dúvidas quanto ao melhor local para a realização da Feira do Livro do Porto. Analisando em concreto as condições, eu pessoalmente, agora é a minha opinião, acho que a Avenida dos Aliados, com a configuração que tem hoje, que é justamente uma placa central ampla para ser usufruída e utilizada pelas pessoas, é um espaço com uma dimensão muito superior àquilo que é Boa Vista. O protocolo assinado em 2009, no valor de 300 mil euros destinados ao investimento de novos equipamentos, fica marcado pelo ponto final. Ainda em 2012, a APEL solicitou o apoio do município para a edição 2013, assente naqueles que foram os pressupostos do protocolo anterior, reforçando a insuficiência da verba anual de 75 mil euros. Num comunicado, o município garante que viu-se assim confrontado com uma situação inesperada, tendo comunicado à APEL que era inviável o apoio financeiro excepcional. Críticas não faltaram a esta decisão da Câmara Municipal do Porto. Nós considerávamos que esta renovação do protocolo era algo importante e, por isso, sendo um evento cultural desta importância na cidade, continuamos a achar que tem que ser apoiado e que o protocolo devia ser renovado. Esperemos que, apesar do protocolo ter terminado, que a Câmara Municipal do Porto mantenha os apoios naquilo que, digamos assim, não custa dinheiro, a cedência do espaço, uma redução ou eliminação de taxas de ocupação de espaço público, de publicidade, etc., todas as outras que vêm agarradas a este tipo de ocupação do espaço público. Apesar da autarquia lamentar esta decisão e garantir que vai organizar uma alternativa, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros diz que não faz qualquer sentido esta suspensão, que considera intolerável. E é meu convidado no Jornal das 13, Paulo Gonçalves, da Porto Editora, a quem agradeço desde já uma vez mais a presença no Porto Canal e, neste caso, no Jornal das 13. Peço-lhe uma reação a esta notícia, uma má notícia para a cidade, para a região, para além da perspectiva cultural ou para além da importância ao nível cultural, em termos económicos e em tempos de crise. A Feira do Livro assumiu uma importância ainda maior? Boa tarde. Ao longo dos anos, a Porto Editora sempre disse que a Feira do Livro do Porto serve fundamentalmente para apresentar tudo aquilo que é de produção editorial portuguesa e serve para promover o contacto entre os leitores, os escritores e os editores. É uma enorme festa do livro, uma festa do livro única, com condições e com características que a distinguem. Não é um evento que contribua de sobremaneira para o equilíbrio financeiro das empresas. Sobretudo se considerarmos que, infelizmente, a região do Porto, do Grande Porto e a região do Norte, é uma região profundamente afetada em termos sociais e em termos económicos. É das mais deprimidas ao nível nacional e que, ao longo dos anos, sobretudo nestes últimos anos, se tem verificado isso mesmo na Feira do Livro do Porto. Os editores fazem um enorme esforço para poderem estar presentes na Feira do Livro. A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros diz mesmo que a Câmara tem um entendimento errado. Imagino que partilhe destas declarações, desta opinião, considerando, diz a Associação Portuguesa dos Editores, que a Câmara vê nisto uma atividade comercial, pura e simplesmente. Não é? Não, não é. Eu, em relação àquilo que a Câmara Municipal do Porto disse, não farei quaisquer comentários. Acho que a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros teve, ao longo de todo este processo, uma posição e uma atitude
que são absolutamente inatacáveis. Foi de um equilíbrio e de um bom senso, que são exemplos raros hoje em dia. E é fundamentalmente aquilo que disse há momentos. A Feira do Livro do Porto tem características que fazem dela uma enorme festa do livro. Não é por aquilo que os editores eventualmente possam lucrar com a Feira do Livro que ela existe. Tem custos e representa um encargo de trabalho para a generalidade dos editores que torna muito difícil a rentabilidade da sua presença na Feira do Livro. Mas ainda assim, ao longo dos anos, tem havido essa consciência da importância que é de promover o contacto dos editores e dos escritores com os leitores. Repare, a Feira do Livro tem sempre um programa cultural. A Feira do Livro tem sempre como pontos altos a presença dos principais escritores portugueses, e não só, escritores estrangeiros, que vêm especificamente por esta altura ao Porto para contactar com os leitores, para conversas, para autógrafos, para lançamentos. É todo um conjunto de iniciativas que mobiliza depois toda uma cidade, mais do que a cidade da própria região. São centenas de milhares de pessoas que durante 2 semanas se deslocam ao Porto a propósito de algo tão único e tão singular que é o hábito e o gosto pelo livro e pela leitura. E isto tem duas visões. Tem uma visão económica, de facto, que não é só para os editores, é para a própria cidade. A mobilização de pessoas que uma Feira do Livro traz tem um impacto positivo em toda a cidade, em toda a região. Ou seja, há ganhos substanciais para todas, em termos paralelos, para outras atividades económicas. E depois tem algo que é incomensurável, que é a promoção do gosto pelo livro e pela leitura. Era o que eu lhe perguntava, além desta questão, deste ritual histórico para a cidade do Porto, apenas por mais um dado em cima da mesa, são 82 anos de Feira do Livro do Porto. Exato. Desde 1930 que ela existe. São muitos anos. E deixe-me só sublinhar este aspecto. Houve algo que, durante estes últimos anos, se tornou particularmente evidente nas feiras do livro, quer em Lisboa, quer no Porto. E uma rápida pesquisa pelas notícias que foram saindo ao longo dos anos comprova isso mesmo. Notou-se um envolvimento e uma presença de famílias inteiras nas feiras do livro, ou seja, assistia-se à ida de pais com as crianças à Feira do Livro. E assistia-se e tinha-se esse grato prazer de ver crianças a pegar num livro, a terem os primeiros contactos com o livro e a sentarem-se nos espaços dos editores, a lerem e a contactarem e a falarem com os escritores que para eles escrevem. E isso é algo que, muito sinceramente, não tem preço. Essa ligação e esse incentivo à cultura, tantas vezes ouvimos falar de que as novas gerações não se interessam pelos livros. E não é verdade. E não é verdade. A Feira do Livro promovia também esse contacto direto entre os escritores, um incentivo à cultura, à população em geral. E essa é a grande perda, da não realização da Feira do Livro do Porto. Paulo Gonçalves, agradeço a vinda até este jornal e estas explicações.